saravá, que satisfação mais uma vez poder estar aqui, mais uma vez dialogando com a comunidade que nos acompanha aí pelos meios midiáticos, né? Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Marachitã, sou dirigente, né, do agrupamento de Umbanda da Estrela Azul, escola ou casa-templo, né, fundada em 2001, mais exatamente dezembro, né, de 2001. Bom, no nosso último encontro, não sei se vocês se lembram, nós encerramos, né, o ciclo de 2018 falando a respeito das perguntas aos sacerdotes. E fizemos uma promessa de que responderíamos, né, aquelas perguntas que ficaram pendentes, não tivemos tempo, né, suficiente no ano passado para que pudéssemos respondê-las. Hoje é dia 18, né, de janeiro de 2019 e para nós, como já falamos, será uma imensa satisfação poder aqui responder aquelas perguntas, né, que ficaram aí pendentes, né, de nossa apreciação no ano passado. Bom, há muita coisa que podemos iniciar nesses bate-papos, em especial nesse novo ciclo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, a toda a comunidade que tem aí nos acompanhado, que tem aí sugerido, né, várias formatações de trabalho para que a gente possa ser melhor compreendido. Em especial aqueles que nos apoiam, né, o trabalho, aí muitas vezes dos bastidores, nas suas modéstias, publicando aí esses vídeos para que todos possam ter acesso. Então, baseado naquilo que nós prometemos, eu queria iniciar então a resposta, né, das perguntas que ficaram pendentes, respondendo aos conclames, né, ou seja, da Janaína de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Ano passado nos foram feitas 4 perguntas por ela, nós respondemos, salvo engano, acho que uma delas, e ainda nos faltou responder mais 3. Só que uma dessas nós não vamos responder porque consideramos uma pergunta polêmica. Lembrando sempre, né, que o objetivo desse quadro é engrandecer, né, o próprio aspecto doutrinário da nossa querida Umbanda Esotérica. Voltamos a dizer, né, que a nossa intenção nunca foi ser melhor do que ninguém, mas apenas de contribuir, né, para o engrandecimento e a informação do movimento umbandista, a qual nós estamos inseridos. Então, Janaína, você nos fez 4 perguntas, respondemos umas e ainda nos falta responder mais 2. A uma delas você nos pergunta, baseado talvez nos vídeos, né, que você tem assistido em nosso canal. Você diz que nós falamos muito nos processos da iniciação e ficou interessada de saber como funciona esse critério de iniciação utilizada na Umbanda Esotérica. Bom, inicialmente nós vamos dizer que é muito amplo, né, o processo da iniciação, em especial dentro da Umbanda Esotérica. E isso sem descredenciar os outros aspectos iniciáticos que são levados aí pelos sacerdotes nas várias vertentes, né, da própria Umbanda. No caso da Umbanda Esotérica, nós temos, né, toda uma tradição de raiz que começou com o Odolfo da Maticil, o mestre Apacani. E depois foi aí acrescentado, implementado por vários outros mestres, né, discípulo desse grão-mestre, e que foi completando as ideias, abrindo ainda mais o leque, a compreensão a respeito dos processos iniciáticos. Nós, obviamente, no OEA seguimos um padrão específico, que são baseados em orientações dadas, né, pelo caboclo Cobra Coral, mais especificamente o mestre Araniananda. Então, nós entendemos, né, pela vertente esotérica que existe 3 aspectos essenciais para se compreender a iniciação, tanto no seu aspecto de vivência templária, quanto nos seus aspectos doutrinários, que a gente pode dividi-los da seguinte forma. A primeira fase, né, da iniciação nós chamamos de aceitação. Não tem como você iniciar um processo de iniciático ou de iniciação se você não se aceitar, né, na busca dessa reforma íntima. Por outro lado, depois que você aceita, há um processo gradativo, né, de conscientização. E essa conscientização nada mais é do que um processo de ampliação
da própria psique espiritual e que vai se engrandecendo, vai se aperfeiçoando à medida que nós vamos nos distanciando, né, da ilusão e nos aproximando das realidades, em especial aquelas, né, que são ditas ou informadas, né, pelo plano espiritual. Outro processo muito importante é o processo do aprendizado vivenciado. O processo do aprendizado vivenciado é exatamente aquele que denota de nossa parte uma atuação contínua, em especial no tempo, mas nunca desdenhando, né, da assistência de alguém que saiba mais do que nós, de preferência um mestre, né, de iniciação que possa nos colocar nesse processo evolutivo. Então, nós entendemos a iniciação dividido nessas três fases. A primeira de aceitação, a segunda de conscientização e a continuidade dessa aceitação, o processo do aprendizado vivenciado. Se nós compreendermos essas três fases, fica fácil, né, da gente incorporar os valores da iniciação. Como eu disse, como dissemos, né, nós do OEA, nós temos um padrão bastante definido e bastante sistemático dado, né, pelo mentor que nos dirige. Então, nós podemos falar isso com muita propriedade, nós estagiamos nas escolas de raiz da Umbanda Esotérica e vivenciamos também durante 11 anos a Umbanda Iniciática. E hoje o que nós praticamos poderia assim, ser chamado de um misto, né, da Umbanda Esotérica com Umbanda Iniciática. Ou seja, aquilo que aprendemos com os dois discípulos do Pai Mata, do mestre Apacani, o mestre Cariomá e o mestre Arapiaga. Tivemos sim uma breve passagem pela Umbanda Popular, mas que foram breves 6 meses que não nos permitiu aprofundar um pouco mais daquilo que se pratica no meio da chamada Umbanda Popular, Umbanda de Transição, Umbanda Traçada, ou os vários nomes, né, que dão as inúmeras vertentes que tem aí de acordo com as regiões, de acordo, né, com as linhas doutrinárias seguidas. Bom, eu acho que é isso, Janaína. Seria um tema vasto, né, para que a gente pudesse, inclusive, fazer até, talvez, uma videoaula, ponderando com um pouco mais de critério todos esses aspectos que citamos. Eu queria só acrescentar, porque quando nós falamos, acrescentar, né, a resposta, quando nós falamos de aceitação e dizemos, né, que no AOEA nós temos uma sistemática específica, eu acredito que toda casa tem sua sistemática específica. O que ocorre é que as casas se adequam, se adaptam à condição, né, do grupo, à condição do ambiente cultural onde ele está localizado, e em especial adequa aos ensinamentos, né, que foram transmitidos pelo mestre anterior. Então vai se adequando e transmitindo aí numa linha consecutiva de aprendizado. Então a iniciação para nós é basicamente isso. No OEA a gente segue 5 palavras, né? Parece que eu já falei isso aqui em vários vídeos, que é a dedicação, a honestidade e disciplina. E o mentor, né, ele é muito claro conosco ao dizer que não existe iniciação nesse contexto essencial que não seja levado, né, para um contexto coletivo. E para que isso aconteça, a gente precisa exercitar a tolerância e a cooperação, que é um sistema, né, de trabalho cooperativo entre tanto aqueles que integram internamente a instituição, quanto aqueles que procuram a instituição. Então é um trabalho de cooperativismo. Bom, é essa a resposta da sua pergunta quanto à iniciação e às fases. A outra pergunta que você faz também, eu acredito que esteja ligada a essa pergunta, você nos inquire a respeito da iniciação, do médio e da possibilidade iniciática. Para ser mais exato, talvez o que você queira ter perguntado seria se todo médio vai ser iniciado. Eu vou te responder invertendo, né, talvez a colocação. Sim, todo iniciado é médio, mas nem todo médio vai chegar a ser iniciado. Isso traduz coisas que vêm do passado e, em especial, diz respeito, né, à ficha espiritual que ele carrega, a valência espiritual que ele traz. E quase sempre, para se passar por um processo de
iniciação nos moldes da Umbanda Esotérica, você precisa ter alguém que seja o iniciador, que reconheça, né, essa sua potencialidade, para que possa capacitá-lo em condição de poder, sim, se intitular com ordens e direito de trabalho como o iniciado. E aí fica fácil a gente responder a sua pergunta, Janaína, da seguinte maneira: nem todo médium vai ser iniciado. Agora, o contrário da premissa é verdadeira. Todo iniciado é médium, mas nem todo médium é iniciado. Eu espero aí, com essa breve resposta, ter respondido aí as suas perguntas essas que nos foram feitas no ano anterior, ou seja, no ano de 2018. Aí agradeço então a você pelas perguntas que nos foram feitas e em nome de toda a comunidade, né, desejamos aí você uma caminhada plena, onde você estiver. Você se identifica aqui como de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Eu espero que por aí tenha, né, algum ambiente que se pratique a Umbanda e que você possa se envolver com a causa. No mais é isso. Um grande abraço, como eu sempre digo, luz na mente e paz no coração. Nos vemos em breve.